12 a 17. Você está com sua Bíblia aí? Abre Colossenses, é a carta do apóstolo Paulo. E se você ainda não leu esse capítulo, eu te desafio a ler. Você vai entrar em lágrimas. Deus vai falar poderosamente ao seu coração quando você começar a ler essa carta, especialmente esse capítulo. É uma das passagens mais, apesar de tudo na Bíblia é lindo. Deus é lindo, tudo é lindo, é tudo maravilhoso. Mas vá por mim. Colossenses 3. Eu vou ler do verso 12 a 17, assim vai nos dizer a palavra. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Coloca, por favor, Almeida, revista e atualizada. Eu tinha passado isso mais cedo. Só muda a versão aí para mim, por favor. Agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Amor. O amor. Tão bonito falar de amor. Amor, o vínculo da perfeição, é como a gente vai chamar essa nossa mensagem de hoje. Mas imagina comigo, se devido a um forte cataclismo, todas as Bíblias da terra fossem destruídas, apenas uma restasse. E de tão danificada, apenas uma página se pudesse ler. E dessa página ainda tão marcada por esse forte cataclismo, apenas o versículo 8 do capítulo 4 da carta do Evangelho de João pudesse ser lido, onde lá está dizendo: Deus é amor. Toda a Bíblia, tudo estaria em ordem, nada estaria perdido, porque nesse pequeno versículo está toda a verdade do Evangelho. Deus é amor, igreja. A Bíblia inteira vai nos mostrar isso. Deus é amor. Deus usa de várias maneiras para nos falar sobre o amor. Ele usou o exemplo do pai, da mãe, do filho. Ele usou o exemplo do amigo, do pastor. E Ele embelezou tudo isso quando nos apresentou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, sofrendo essa morte por mim e por você em nosso lugar. A cruz é o ápice do amor. Ela é o trilho, ela é o ponto de tensão. Na cruz nós somos divididos em antes e depois, em uma vida antes de Cristo e uma vida após Cristo. No verso de número 12, o apóstolo vai nos dizer que nós somos santos, eleitos e amados. Todo aquele que aceita, que recebe, que ama e que declara Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador de suas vidas, toma posse desse versículo. Nós somos santos, eleitos e amados de Deus. Você pode viver com essa certeza no seu coração. Diga comigo: eu sou santo, eu sou eleito
E eu sou amado de Deus. Olha que coisa linda, gente. É esse o amor que insistiu e insiste em nos amar. Um amor que não nos deixa para trás. Um amor que nos traz a um entendimento de que, de fato, existia um antes e agora existe um depois. Mas ao mesmo tempo que Deus é amor, a Bíblia também nos diz que Ele é fogo consumidor. Há um contraste nisso aqui, né? E às vezes as pessoas se perguntam, mas como pode um Deus que é amor ser fogo consumidor? Ele é santo. Ele é santo, 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 todo-poderoso. Ele abomina o pecado e a sua santidade exige justiça. Justiça, a punição de todo aquele que deliberadamente transgride a lei. Mas em seu amor, gracioso amor, poderoso amor, soberano amor, maravilhoso amor, Ele entregou o seu Filho para que Ele fosse pendurado naquela cruz negra e mesquinha, pagando um preço que era meu, não era dele, morrendo no meu e no seu lugar, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. O fogo consumidor que deveria consumir a mim e a você, foi consumido em Cristo, e hoje Ele é o fogo que mantém a nossa chama acesa. Cristo é tudo em todos. Agora olha como nós éramos antes desse Cristo. Colossenses 3, versos 5 a 10. Olha o que diz: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram não praticamos mais. Coloca aqui para mim, por favor. Espera aí, meu Deus. Pronto. Você está por onde? Agora eu me perdi, filhão. Coloca lá a telinha que estava. Deixa só ela. Isso. Deixa eu me achar. Você deu uma jogada. Quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas estas coisas. Olha o que ele vai dizer, viu? Ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se eu lhe perguntasse, ou te apresentasse duas cidades, onde numa cidade morasse todo o povo de Colossenses 3, 5 a 10, e na outra cidade morasse apenas o povo de Colossenses 12 a 17, 3, 12 a 17, onde é que você gostaria de morar? Eu tenho certeza que você gostaria de estar na cidade daqueles que foram renovados, restaurados, que abandonaram a imoralidade, a impureza, os desejos maus, a cobiça, a idolatria, onde não tem ira, onde não tem indignação, onde não tem maldade, onde não tem calúnia, onde não tem linguagem indecente no falar, onde não tem mentira, onde há um novo povo. É sobre isso, igreja. Se a gente olhar para esse capítulo 3, que eu te instruo a fazer essa leitura, nós vamos poder dividir ele em duas partes. A primeira é sobre isso, é conversão. E a segunda é sobre santificação. Conversão é a mudança da mente. É uma metanoia. É quando a gente passa a pensar de uma outra maneira, onde tudo em nós é colocado para que nós busquemos a imagem de Cristo. Então a gente abandona o nosso velho eu. E eu estou falando de coisa séria, preste atenção aqui, para que ninguém se perca. Conversão, mudança de mente, metanoia, nova vida,
Abandono de velhas práticas, de velhos planos, de velhos sonhos, de velhos desejos. Tudo se fez novo. Agora a gente vai para a santificação, que é o resultado da conversão. É quando a gente busca a imago Dei sobre nós. É quando nós lutamos para termos a imagem de Cristo sobre a nossa vida. Agora, a gente não pode ser santificado se nós não formos convertidos. E vou repetir, tá certo? Grava isso no seu coração. Porque tem gente fazendo teatro gospel por aí, querendo mostrar uma santidade quando não tem nem conversão. Então não dá para buscar a santificação se eu não abandonei a velha vida, se eu não abandonei as velhas práticas, se eu de fato agora não sou nova criatura em Cristo Jesus. Não tem como eu buscar a imagem do Deus Criador se eu ainda estou vivendo nas minhas práticas pecaminosas do passado. Ira, idolatria, mentira, imoralidade, desejos pecaminosos, tudo aquilo que me afasta do Pai. Qualquer atitude de santificação sem conversão é teatro gospel. Tem muita gente levantando a mão por aí, pulando de um lado para o outro, falando mas não passa disso. Eu e para você precisamos então buscar retamente, ser frio nisso. Nós precisamos ser intencionais. O que não dá é para a gente ficar nessa brincadeira de crente. Tem muita gente brincando com a palavra de Deus, se usando da palavra de Deus para se apresentar para a sociedade, para estar inserido em algum grupo de amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, seja lá onde for. E você precisamos ser sérios com isso. Então a gente divide em conversão e santificação. Aquele que tem a imagem de Cristo em si, que tem um encontro com Jesus, ele vai mudar. Então quando você começar a encontrar alguém na igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, cometendo, fazendo a mesma coisa, não teve mudança nenhuma, pode botar na sua cabeça que está precisando do encontro com Cristo. Agora não fique julgando não. Seja agente de transformação. Use a sua vida para impactar, para impulsionar, para converter, para transformar. Não fique terceirizando para o pastor, para a igreja ou para outro irmãozinho não. Faça a sua parte e Deus vai te usar. Decida pagar um preço por um irmão, dobre o joelho por ele, clame por ele, jejue por ele, faça votos pela vida dele. Esse é o meu e o seu papel, que temos esse amor derramado sobre a nossa vida. O verso 12, que nós tomamos como base, ele começa com um imperativo. O verbo ele está no ariosto, que é um tempo verbal que no grego denota continuidade. Ele vai dizer revestivos. Ou seja, é o tempo todo. Não é hoje não, não é no culto, no domingo não. É dia após dia, minuto após minuto, tempo após tempo. A gente vai estar o tempo inteiro se revestindo, se revestindo, se revestindo, buscando essa graça sobre a nossa vida, para que a gente possa estar combatendo os inimigos que nos cercam. Porque o diabo está ali, ao nosso derredor, feito um leão, rugindo, a palavra não nos diz. Então eu e você precisamos estar o tempo inteiro nos revestindo do poder da palavra. Nós precisamos estar nos transformando todos os dias à imagem de Cristo. Porque o diabo é especialista em nos apresentar coisas para nos distrair, nos tirar do foco, nos roubar a imagem de Deus sobre nós. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Porque por vezes a gente para dizer que o mundo está acabado, né? Que o mundo está perdido. Mas enquanto houver um cristão vivo na terra, há esperança para o mundo. Então eu e você, sim, Rai, podemos marcar uma geração, podemos fazer parte da história. Eu resolvi chamar essa mensagem de hoje de amor, o vínculo da perfeição, porque tudo começa com esse amor que nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Esse amor que nos enche de virtudes que antes nós não cultivávamos, nós não semeávamos, não fazia parte da nossa realidade. E ela começa dizendo: ternos afetos de misericórdia, afetos sinceros, verdadeiros, afetos reais.
sem cera. A palavra sincero, na sua etimologia, a história diz que ela foi criada lá nos tempos de Roma, onde os escultores faziam os seus jarros de barro, e quando eles tinham algumas imperfeições, eles tampavam com cera. E durante a feira, enquanto eles ficavam lá tentando vender os seus jarros, aqueles que sabiam que tinham os melhores jarros, eles ficavam gritando: jarros sem cera, sem cera, de onde vem a palavra sinceridade. Os meus afetos, os seus afetos precisam ser afetos reais. Não são afetos mascarados, mas puros, verdadeiros, sinceros. Então Paulo está fazendo aqui um contraste da nossa vida antes e depois. Porque antes tinha ira, antes tinha indignação, antes tinha maldade, antes tinha mentira. Agora não mais. Agora eu sou sincero com as coisas de Deus, eu sou puro, eu sou real. Eu luto para ser verdadeiro. Essa nossa nova vida precisa ser uma vida misericordiosa. Ser misericordioso é lançar o nosso coração no coração do outro. Os anais da história falam de um jovem condenado pelo imperador Napoleão Bonaparte. Quando de repente entra a sua mãe na sala real, as lágrimas, e ela pede: Imperador Bonaparte, tenha misericórdia do meu filho. Então o imperador diz: não, eu não posso liberar o seu filho, ele é réu por reincidência. E a mãe então insiste dizendo: eu peço misericórdia pelo meu filho. Não estou te pedindo justiça, eu estou te pedindo misericórdia. E o imperador diz: não, ele não merece misericórdia. Ao ponto que essa mãe mais uma vez diz: ei, imperador, se ele merecesse, seria justiça, porque quem erra merece justiça. O que eu estou te pedindo é: tende misericórdia do meu filho. E isso toca o coração do imperador, ao ponto que ele libera esse jovem. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O nosso querido Sid Clay está escrevendo um livro, em breve será lançado aqui na nossa igreja. O livro já está escrito. Estou preparando o prefácio desse livro. O livro está lindo. O título do livro é Mais que Felizes. É um panorama sobre as bem-aventuranças, mas muito profundo e rico. E lá pelas tantas, falando sobre misericórdia, ele escreve assim: nesse aspecto, a misericórdia está intimamente relacionada com a palavra graça, que é o favor imerecido de Deus. Enquanto pela misericórdia não se dá a alguém o castigo que ele merece, pela graça se dá a alguém a bênção que ela não merece. Pela misericórdia somos libertos do castigo, pela graça recebemos a bênção que não merecíamos. Jesus nos ensina, com seu exemplo, a termos uma vida de compaixão. Ele curou, libertou, ensinou, amou, chorou ao ver seus amigos sofrendo em Betânia, se compadeceu com uma mãe viúva que enterrava o seu último filho, seu único filho. E sabe o que eu aprendo com isso? Que quanto mais próximos de Jesus, nós somos mais compassivos, amorosos e misericordiosos. Ele é o modelo, ele é a fonte. A segunda virtude que esse texto nos apresenta é a bondade. Bondade é o oposto da maldade. Bondade é algo que tem sido negociado em nossos dias. A gente parece que tem escolhido com quem a gente é bom ou com quem nós não vamos ser. Mas bondade é uma virtude de um cristão real, sincero, autêntico. Ser bom é ser benevolente com o próximo, independente. Eu vou repetir: independente.
Então a gente não negocia a bondade, nós somos bons, isso faz parte da nossa realidade. A bondade é algo que precisa estar em nós como uma atitude. A gente não precisa esperar nada em troca, nós decidimos ser bondosos e entregar amor. Aí ele nos dá uma outra virtude, a terceira, a humildade. Uma virtude criada por Deus para todo o seu povo. É quando somos fracos que somos fortes. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Os últimos vão ser os primeiros. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão o reino dos céus. Bondade, humildade. Jesus, sendo ele Deus, foi manso e humilde de coração. Por onde ele passou, deixou os seus exemplos reais, vivos, eternos. Agora a gente está vivendo num tempo de pompa. É ou não é? O que vale hoje é o ter. Tem gente dando tudo na vida para ter. Tem gente fazendo laços com o diabo para ter. Tem gente massacrando pessoas para ter. Tem gente destruindo vidas para ter. Tem gente que só quer ter e termina pobre. Sabe por quê? Porque o homem mais pobre desse mundo é aquele que só tem dinheiro. Nós precisamos de corações humildes, sinceros. Ter dinheiro é bom, Deus abençoa e que Ele continue abençoando a vida de todos nós. Prosperidade sobre cada um de nós. Mas se não houver humildade, se não houver bondade, se não houver eternos afetos de misericórdia, se nós não tivermos virtudes cristãs para que a gente possa ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos dado, de que vale? De que adianta? Não passa de ganância. Aqui fica, de nada levamos. Então são pontos que nos chamam a uma reflexão real, profunda. Para onde nós estamos caminhando como igreja, povo de Deus? Ser humilde não é ter um alter ego, uma sensação elevada de si mesmo, não. Você pode ter um melhor carro, a melhor empresa, os melhores negócios, os melhores títulos, os melhores diplomas. Você pode ter conquistado tudo na vida. Humildade, queridos, humildade é ter Jesus no coração, é amar a todos, é fazer o bem, é cuidar da igreja de Cristo. É sair pelas ruas para ajudar o órfão, o pobre, a viúva. Sentidos hoje tão perdidos pela igreja, onde a gente tem vivido num tempo de supermercado da fé. Você já parou para olhar quantas pessoas não querem compromisso com a igreja de Jesus Cristo? Há apenas uma forçação de barra. O pastor precisa preparar uma mega mensagem para mim no domingo, porque se for ruim eu não volto mais para ele. E vou passar a semana todinha ouvindo os melhores pregadores, os mais eloquentes, os que estudaram nas melhores universidades fora do país. E eles vão falar tudo aquilo que eu quero ouvir. E se no domingo o meu pastor não for melhor, eu já não volto mais para aquela igreja. Será que não é esse o tempo que a gente está caminhando? O que será que a gente está cultivando como igreja de Jesus de Nazaré? O centurião romano, quando vai à presença de Jesus, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha reconhecimento, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Mas ele vai à presença de Jesus pedindo para que Jesus vá e cure o seu servo que está doente a ponto de morte. E quando o Senhor Jesus diz: eu vou à tua casa, ele diz: não, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. É sobre isso, queridos. Humildade é honrar aos outros mais do que a si mesmo. A quarta virtude é a mansidão. Num tempo de guerra, num tempo de um povo onde ninguém pode pisar no seu pé, num tempo de cancelamento, num tempo de falta de paciência, mansidão não é fraqueza, mas é poder sob controle. Um cavalo domesticado continua tendo a força de um cavalo.
mas ele está controlado. É sobre isso que a gente fala. Há uma escalada de virtudes e verdades. Ser cristão é difícil mesmo, gente. Exige. Tem que estar disposto a tomar a cruz, pagar o preço, negar a si mesmo, para que Cristo seja impresso e que nós possamos sair pelas ruas como imagens do Senhor Jesus. Ser manso não é ser covarde. Ser manso não é ser fraco. Foram as pessoas mais mansas e humildes que mais enfrentaram feras, que mais dedicaram a sua vida, que mais se gastaram pelo Evangelho. Números 12, verso 3, relata Moisés como o homem mais manso da terra. Mateus 11, 29, mostra Jesus como um homem perfeito em mansidão e humildade. E porque às vezes a gente se acha super crente, a gente julga o outro, julga a fé, julga a espiritualidade, julga a vida, julga as conquistas, a gente sai julgando todo mundo. Há lições preciosas aqui, que se você hoje tiver com o seu coração aberto, com humildade, mansidão, você vai sair daqui com um pedacinho de Jesus para viver essa semana de uma forma nova. A gente está na metade do caminho, porque a quinta virtude é uma que está perdida. Longanimidade. Sabe o que é que ela dá a intenção? De uma vela com um pavio. Tem umas velas que tem um pavio bem longo, né? Aí demora a queimar. Tem umas velas com um pavio bem curtinho, queima rápido. Mas tem outros que nem pavio tem mais. Tem sido assim. Um povo impaciente. A palavra grega aqui é macrotimia, que significa um espírito que jamais perde a paciência. Quem somos nós quando a gente fala de paciência, hein? Uma geração que envia uma mensagem e que se em 10 minutos não recebeu 10 minutos, generoso. Se 1 minuto, eu estou falando de generosidade, né? Generoso. Se não responder já era. É uma confusão. A gente não pode estar em contradição com essa verdade. Quem somos nós quando a gente está falando de paciência como uma virtude para uma vida cristã? A sexta virtude é o suporte fraternal. Ela fala aqui de levar a carga, tomar para si, não esperar nada em troca. Simplesmente está pesado para você? Vamos dividir. Passa para mim. Por que choras, companheiro? Você não precisa mais caminhar sozinho. Essa dor não é só sua, ela pode ser minha também. Mas as pessoas preferem dizer assim: eu já tenho problema demais, eu vou arrumar mais um para mim. Vai. É crente ou não é? A gente precisa ser esse povo que chega para perto, que faz uma ligação, que sente falta do irmão. Tem muita gente que não está vindo para a igreja, gente, porque está enfrentando lutas, guerras e problemas que não lhe deixam nem levantar da cama. E por vezes nós estamos falhando, nós não estamos lembrando, nós não estamos nos preocupando, nós não estamos buscando, nós estamos indo atrás. Então ter esse amor, esse elo perfeito, esse vínculo sobre nós, nos chama a isso, carregarmos o peso uns dos outros, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, no verso 1, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas do nosso irmão e não agradar nós mesmos. Conta-se de uma menininha
que levando o seu irmão mais novo, de 2 anos de idade, nas costas. Ela é parada por um homem que lhe pergunta: não está pesado, menina? Ela olha para esse homem com seu olhar terno e diz: não pesa, é o meu irmão. Levar um irmão consigo nunca será um peso, mas um ato de amor. A 7ª virtude é talvez a mais difícil de todas, mas é uma virtude de libertação. Quando a gente fala de perdão, C.S. Lewis nos escreve dizendo que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É mais fácil falar, é mais fácil escrever, é mais fácil pregar. É difícil. Mas a gente precisa tomar posse dessa virtude para que a gente possa caminhar. Porque ou você perdoa ou você morre. Não existe cristianismo sem perdão. Afinal de contas, você já parou para olhar para a sua vida? Quem é você? De onde você foi achado? De onde você foi tirado? Do tanto que você foi perdoado. Então eu e você precisamos perdoar da mesma medida que nós fomos perdoados. Não adianta a gente querer contabilizar perdão, não. Eu e você precisamos perdoar, liberar perdão. Quem não perdoa adoece, quem não perdoa morre, quem não perdoa fica feio. Tem gente que fica encurvada, assim, carrancudo, sabe? A pessoa começa feia por dentro, depois fica feia por fora. Eu estou falando nessa noite para pessoas que precisam liberar perdão na sua vida. Perdão pelo que passou. Não é tempo mais de ficar guardando isso, não. Falta de perdão adoece. Eu escutei certa vez de um psiquiatra quando ele disse que se as pessoas aprendessem a perdoar, 90% dos hospitais estariam vazios. Ansiedade, depressão, medo, solidão, culpa, angústia, tristeza, falta de amor, sentimento de morte. Você precisa aprender a perdoar. Se as pessoas perdoassem, não haveria tanto homicídio, guerras. Perdoar é ficar livre e deixar que o outro viva livre também. Durante a Guerra da Independência nos Estados Unidos, um homem chamado Wildman de Efrata adquiriu uma reputação, uma má reputação, porque ele tornou-se inimigo de um pastor chamado Peter Miller, da igreja de Duncan. E sempre que ele podia, ele infernizava a vida desse pastor. Ele humilhava esse pastor. Ele caluniava esse pastor. E ele tornou-se então o seu algoz, o seu maior inimigo. Wildman se alista no exército, mas com o passar do tempo é descoberto como um espião. Ele é preso, julgado e condenado à forca. Ao saber disso, o pastor Miller ficou tocado em seu coração. Ele caminha 95 quilômetros até a Filadélfia para interceder por Wildman. Ele vai à presença do general George Washington, que lhe pergunta: o que você quer aqui? E ele entrega o seu pedido. E o general diz: lamento, mas eu não posso atender ao seu pedido e liberar o seu amigo. Quando ele então diz: não, general Washington, ele não é meu amigo, ele é o meu maior inimigo. George Washington então olha para aquele homem e diz: não, como é? Você caminhou 95 quilômetros a pé para me pedir a liberação do seu maior inimigo. Isso muda completamente a situação. Ele entrega a carta de perdão ao pastor, que caminha mais 25 quilômetros até o local onde Wildman seria enforcado. E a história conta que Wildman, junto com aqueles que seriam mortos com ele, ao avistarem o pastor ao longe, ele diz:
Lá vem o velho pastor Miller. Veio para assistir a minha morte. Quando ele mal termina de falar isso, o pastor Miller corre ao seu encontro e lhe entrega uma carta de libertação. Perdoar é ficar livre e deixar com que a outra pessoa fique livre também. Em oitavo lugar, para finalizar, o amor. O amor é o vínculo de tudo que é perfeito. Paulo diz que esse amor deve estar acima de tudo. Escrevendo aos Coríntios, ele nos entrega um capítulo inteiro falando sobre o amor. E quando falando sobre dons, ele diz que o amor, ele é o maior dos dons. É esse amor, queridos. O amor que nos prende, o amor que nos atraiu, é o amor de Cristo Jesus que foi derramado sobre a minha vida. Eu quero convidar você nesse momento onde você está, a fazer uma reflexão da sua história, de tudo que você já passou, de tudo que você viveu, das atitudes, das palavras, dos erros que cometeu, daquilo que você já viveu, que fizeram com você, e que Deus te chama para uma atitude de amor, pelo tamanho amor, pela tamanha bondade, pela tamanha misericórdia, pela tamanha humildade, pela tamanha mansidão, por esse vínculo de perfeição que é o amor de Cristo sendo derramado sobre a minha e sobre a sua vida. O amor é a engrenagem que permite que tudo funcione. É a mais importante virtude de um cristão. Uma pregação sem amor é um discurso vazio. Uma ortodoxia sem amor é legalismo. Uma santidade sem amor é farisaísmo. Foi o amor que levou Jesus para que sobre ele fosse colocada uma repudiosa coroa de espinhos, para que sobre as suas mãos e os seus pés fossem cravados no madeiro, para que ele ali vivesse toda a agonia que era minha. Quando eu penso na crucificação de Cristo, eu me consigo ver naquele lugar. Os chicotes que ele recebeu eram meus. Aquela cruz negra e mesquinha era minha. Aquela zombaria era para comigo. Toda aquela dor, toda aquela situação horrorosa tinha o meu nome. Mas o amor, que é um vínculo perfeito, que une todas as coisas, que nos chama ao arrependimento e que hoje declara sobre mim, sobre você, um estado de mudança. Você não é o que passou, você não é o que você fez, você não é as atitudes que você cometeu, as palavras que você disse, você é nova criatura. Você é. Esse amor que muda tudo está sobre mim e sobre você. Não perca de vista. Tome posse. Não deixe que nada te afaste dessa fonte. Falar de nova vida, pega isso no seu coração. Eu estou falando para uma igreja que eu amo. Eu estou falando para pessoas que eu decidi entregar a minha vida por amor de vocês, dedicar a minha vida a esse lugar. Eu decidi me gastar, entregar tudo que tenho, tudo que sou, para ver o evangelho prosperar a partir dessa igreja. Eu creio que essa igreja, ela será uma igreja que irá abençoar e transformar toda uma cidade, todo um estado. Não perca de vista. Eu estou falando para você nessa noite algo que tem fervilhado em meu coração, para que eu e você não vivamos um evangelho de brincadeira, de mentirinha,
caixinha de faz de conta. Não deixa com que isso faça parte da sua realidade. Nós precisamos vigiar, orar, estar atentos para que nós não vivamos algo tão tenebroso, para que nós não sejamos aquilo que pregamos na semana passada, como a igreja de Laodiceia, que não é nem quente nem fria, mas que vive um cristianismo morno, algo superficial. Que eu e você podamos estar cheios, para deixar de lado toda impureza, toda imoralidade, todos os maus desejos, toda ganância, toda idolatria, livrar-se da maldade, da ira, da raiva, da inveja, da maledicência, de toda palavra torpe. Nós não temos como viver esse amor, nós não temos como expressar esse amor, nós não temos como transbordar desse amor, se nós não abandonarmos o velho, para agora fazer um vínculo da perfeição e santidade com tudo aquilo que é bondade, humildade, mansidão, domínio próprio, ternos afetos de misericórdia, suportarmos uns aos outros e viver em amor. O Senhor Jesus nos ensinou que quando amarmos uns aos outros, todos saberão que somos seus discípulos. Decida, igreja, nós precisamos tomar posse disso, impactar uma geração, ser parte real do corpo de Cristo. Deixar de nhen gospel, ficar trocando figurinha com o pecado, abandonar o velho, viver o novo e fazer um vínculo eterno com o amor que se chama Jesus de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida. É nele que está a vida. A gente pode não parecer perfeito por nossos pecados, mas entraremos perfeitos no céu, porque temos esse amor sobre nós, porque Deus é amor. No romance Quo Vadis, que narra a origem do cristianismo em Roma, há uma passagem muito bonita, em que um protagonista, um pagão, ele vai à presença de Pedro, que acabara de chegar em Roma, e assim ele pergunta: a Grécia nos deu sabedoria, Roma nos deu poder, e a tua religião, o que ela nos dá? E Pedro, com muita tranquilidade, nem parece Pedro, ele responde: a minha religião te dá amor. A nossa humanidade fica mais bela, viu? Quando nós andamos em amor. Mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, mesmo que os vendavais na sua vida sejam muito maiores do que você pensa que pode suportar, mesmo que as dores te façam chorar, que lágrimas sejam vertidas nos seus olhos, nos meus olhos, o que vai sustentar esse mundo de pé até a volta de Cristo sou eu e você, agindo em amor. Feche os seus olhos onde você está, eu quero orar por sua vida. Pai, hoje o Senhor nos chama para falar sobre algo que o mundo tem deixado tão de lado. O mundo tem nos apresentado atitudes de inveja, ira, idolatria. Nós pensamos muito em ter, esquecemos de ser algo para Ti. Nós somos impulsionados a tantas coisas que por vezes nos afastam de Ti.
A televisão nos mostra todo tipo de maldade. Os jornais estão repletos de sangue. Somos vítimas de calúnias, difamações, atitudes perversas. Outras vezes fomos traídos por pessoas que amamos, pessoas que nos juraram fidelidade, nos juraram amor. O nosso coração foi guardando ressentimentos, e isso foi se transformando em maus sentimentos. Mas nessa noite o Senhor nos enche de virtudes. Sim, Senhor. Porque se nós chegamos aqui é porque o Teu amor, a Tua graça já recaiu sobre cada um de nós. E nós não vamos mais viver, Senhor, sem cultivar essas verdades. Nós queremos ser cristãos verdadeiros, sinceros, puros, amáveis. Nós somos a contracultura desse mundo, nós queremos impactar esse mundo, nós precisamos mostrar a esse mundo quem somos, nós precisamos transformar realidades e não deixar com que situações que passaram possam estar transformando a nossa vida. A Tua palavra nessa noite nos fala de conversão, que nos leva à santificação, um novo estado, um novo modo de ser. A certeza de que precisamos tomar uma cruz, carregar como nossa, perdoar aqueles que mal nos fizeram, sermos humildes, bondosos, suportarmos uns aos outros com ternos afetos de misericórdia. Viver, Senhor, dentro do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade. Pai, perdoa corações aqui nessa noite, porque eu estou falando, Senhor, para o Teu povo. E nós, Senhor, por vezes erramos na caminhada, falhamos de diversas maneiras. E por vezes carregamos esse peso. E quando nós falamos de suportar uns aos outros, nós cremos na presença do Teu Filho Jesus aqui no meio de nós, aquele que suportou a cruz do Calvário em nosso lugar. Nós colocamos em Suas mãos nessa noite tudo aquilo, Senhor, todas as coisas, Senhor. Nós não vamos ficar com nada, Senhor. Vamos tirar toda a bagagem, todo o peso, para que nós possamos andar livres como peregrinos nessa terra, até que possamos chegar a Canaã celestial. Cura onde precisa de cura, Senhor. Liberta onde precisa de libertação. Renova as mentes, as vidas, as histórias. Porque só Tu és. Tu és o Deus que nos dá água para beber. Tu és a fonte verdadeira do amor infinito. O vínculo perfeito.